da espera. Tá aí o sim que a nação queria. Mengão ganha 3 reforços e várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o teu like, que é muito importante pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. Se inscreveu, se não se deixou o like? Então toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo. O Flamengo treina na tarde desta quinta-feira. Meus amigos e minhas amigas, o Flamengo vinha treinando aí na parte da manhã durante toda a semana. Entretanto, hoje vai treinar na parte da tarde, mais precisamente às 3h30 da tarde. Por quê? Teremos a entrevista coletiva do goleiro argentino do Flamengo, o Agustín Rossi, e também teremos uma homenagem no CT Ninho do Urubu a Georgian de Arrascaeta, porque ele completou 300 jogos em campo com a camisa do Flamengo desde aquela partida contra a equipe do Vasco. O Flamengo venceu por 1-0 com gol de Bruno Henrique. Golaço, batida de perna canhota ali na gaveta, né? Indefensável para o goleiro Léo Jardim. Não sei se essa homenagem ao de Arrascaeta vai se restringir apenas nas dependências do CT Ninho do Urubu. Pode ser que tenha uma homenagem também no estádio do Maracanã antes do jogo, com entrega de placa, aquela situação toda. Vou perguntar para os dirigentes hoje. Aliás, a imprensa será liberada para fazer a cobertura da homenagem para o de Arrascaeta. Vai ser liberada para cobrir pelo menos 15 minutos do treinamento do Filipe Luís e também para fazer perguntas ao goleiro argentino do Flamengo, Agustín Rossi, beleza? Então, tudo isso você vai acompanhar aqui no canal Mengão Melhor e ao vivo lá na Pedrão RNTV. Vai lembrar, no jogo contra o Vasco, ali por volta das 3h45, 3h30 da tarde, 3 horas, já vamos começar o pré-jogo ao vivo na Pedrão RNTV e transmitir o jogo no estilo rádio. Então você que adora escutar aquela rádio, vai lá para participar com a gente nessa partida diante da equipe do Vasco, beleza? Internamente, há um entendimento que o trabalho do Filipe Luís está fluindo muito bem no Flamengo. Porra, Pedro, você tá falando aí, valeu, Sherlock Holmes. Você tá falando óbvio aí, né? Como é que pode isso? Não, o que acontece é o seguinte: a comissão técnica planeja cada passo nesse período de campeonato carioca. Folgas para recuperação física e mental e também atividades puxadas nas partes táticas e técnicas, meus amigos, né? O Filipe Luís entende que precisa entrosar de vez o elenco e manter uma carga de energia para o restante da temporada, sobretudo agora, porque o pega pra capar vai começar. Vai ter jogo domingo, jogo nesse sábado, né? Famoso depois de amanhã. Depois vai ter jogo na quarta. Depois vai ter jogo no domingo ou no sábado. Ah, Pedrão, mas aí tem período de data FIFA. E quem que o Filipe Luís vai treinar? Se for convocados todos que estão aí na lista, não vai ter ninguém praticamente para treinar. Vai ter os da base, vai ter um ou outro ali, porque só do Brasil tem 6. Acredito que desses 6, 4 vão. Wesley vai, Léo Ortiz vai, Danilo vai e Gerson vai. Acho que, de repente, o Alexandre e o Bruno Henrique ficam de fora. E olha lá, e pode ser que não, porque o Alexandre tá machucado, tá voltando de lesão, e o Bruno Henrique, acho que tem muito atacante já na seleção brasileira. E se o Bruno Henrique fosse, de fato, um camisa 9, acho que ele merecia a convocação, tá? Mas, apesar que, olha, se for para levar Igor Jesus, né, para a seleção, é muito melhor, milhões de vezes melhor levar o Bruno Henrique. Por mais que eu fique uma parte chateado, uma parte eu fico feliz pelo atleta, pelo que ele é, pelo que ele joga, pelo ídolo que ele é, mas outra parte eu fico triste. Por quê? Porque não vai estar no CT treinando, vai estar no controle da seleção brasileira, não vai estar nas dependências do CT Ninho do Urubu e não vai estar treinando com o Filipe Luís se preparando para o Campeonato Brasileiro. Imagine que se fosse uma data FIFA e não tivesse ninguém convocado. Olha que maravilha. Teremos 2 semanas de treinamento aí, né, para o Filipe Luís. O que não vai acontecer porque vai ter 2 semanas de data FIFA praticamente, mas um monte de gente aí convocada. É mesmo?
E falando em Bruno Henrique, ele está muito próximo do gol 100, viu? Bruno Henrique pode atingir a marca histórica nos próximos jogos. O jogador possui 99 gols com a camisa do Flamengo e já está na expectativa de quebrar essa marca. Vestindo o manto sagrado desde 2019, BH possui 287 jogos disputados. Desse modo, o camisa 27 espera contar com um bom retrospecto diante do Vasco, que é a maior vítima do atacante entre os principais rivais. Em 21 partidas contra o Vasco, o Bruno Henrique balançou 10 vezes a rede. É um negócio assim avassalador, quase uma média de meio gol por jogo, ou seja, jogo sim, jogo não. Jogo sim ele faz gol, no outro ele não faz. No outro ele faz, no outro ele não faz. Ele vive de fazer gol no Vasco. E por isso que a torcida o ama tanto. Não só por isso, né? Tem várias outras instituições aí que ele faz gol. Aliás, falando de Flamengo e Vasco, tem uma notícia aqui bem ruim, viu? Até o momento, foram vendidos 11.634 ingressos para sábado no Maracanã pela semifinal do Campeonato Carioca. Olha, muito baixa a procura de ingressos. A venda para o público geral vai começar hoje, né? Quinta-feira. Espero que dê uma guinada aí, dê uma mudada no cenário, porque se for um fracasso de venda de ingressos, acho que já cabe, mas vai caber mais ainda uma reavaliação da política de preços de ingressos vendidos. Por mais que o argumento seja, Pedrão, temos um time caro, precisamos ganhar dinheiro com bilheteria. Entendo. Ou então precisamos encarecer o ingresso para aquele cara dar prioridade e ir para o sócio torcedor para pagar o ingresso mais barato, porque o time do Flamengo é caro. Beleza. Mas se você bota o ingresso caro e não vende, será que não lucraria mais para pagar, para ajudar a pagar? Porque o Flamengo não tem só bilheteria como fonte de receita, nem é a principal fonte de receita, apesar de ser uma importante fonte de receita também. A principal são os direitos de transmissão, depois de patrocinadores, aí depois vem a receita de bilheteria com o sócio torcedor, né? Mas será que não lucraria mais se botasse um pouco mais barato e vendesse mais, ganhasse na quantidade? Porque assim, gente, tem dois argumentos aí, eu acho, para ter vendido pouco. O ingresso está caro e o torcedor, ele não está ligando mais para o Campeonato Carioca. Sobretudo para o Vasco. Ele olha para o Vasco, ainda mais que ganhou o primeiro jogo. O torcedor ele olha para o Vasco, não tem mais aquele apelo, sabe? Caramba, vamos lá para vencer o nosso grande rival. São 31 jogos, 2 vitórias do Vasco. 19 vitórias do Flamengo, 18, não me recordo agora exatamente, mas não foge disso. Então o torcedor ele olha para esse jogo e tipo, é mais um jogo aí, com todo o respeito ao Vasco, é um Flamengo e Bangu, Flamengo e Olaria, com todo o respeito à instituição Vasco da Gama. Então, para mim, a união de coisas é o desinteresse pela partida, por ser campeonato carioca, não ser um campeonato tão relevante, ser o Vasco e o ingresso caro. Une os dois, aí tem isso aí. Pouco ingresso vendido. Vamos torcer para que dê uma guinada hoje. Às 10 da manhã, se não me falha a memória, vai começar a venda de ingresso para o público geral, ou já começou. O verbo depende do momento que você está assistindo o vídeo, né? Que inclusive não pule, porque tem informação atualizada aqui, beleza? Vamos avançando aí. Joia do Flamengo que viralizou nas redes sociais na Libertadores Sub-20 está na mira de Felipe Luiz desde o Sub-17. Pablo Lúcio protagonizou a jogada à la Ronaldinho na vitória sobre o Danúbio do Uruguai, quando ele dá 2 lençóis seguidos no mesmo adversário fazendo embaixadinhas. Vai lembrar que ele é nascido em Joinville, o Pablo Lúcio chegou ao Flamengo aos 12 anos de idade. Olha que legal o trabalho de captação nas categorias de base do Flamengo nos últimos anos. Esse garoto chega ao Flamengo com 12 anos. Uma criança chegando
ao Flamengo, o Flamengo cuidou, fazia futsal, futebol de campo em Santa Catarina, até que foi convocado para fazer teste no Trieste, clube parceiro do Flamengo Curitiba. Foram apenas 4 meses por lá até chegar na cidade do Rio de Janeiro. Luiz Carlos, ex-gerente de futebol que se transferiu para o Atlético Mineiro na semana passada, foi quem fez a observação e captação do atleta. Na ocasião, Pablo chegou como meia, que também atuava como extremo, tá? E assim ficou até chegar ao sub-20, sob o comando do técnico Léo Xered, não sei exatamente, Pablo Lúcio passou a jogar mais recuado e se fixou como volante. Nessa posição que o jovem chamou a atenção de Filipe Luiz no sub-17. Eles foram campeões no primeiro título do treinador, a Copa Rio em cima do Vasco no ano de 2024. Tá vendo? Até na base, tudo ganha do Vasco. Logo depois, Filipe Luiz foi comandar o sub-20 e não abandonou Pablo Lúcio. Ocasionalmente, o volante era chamado para treinos pelo técnico, mesmo sendo de uma categoria abaixo. O cenário não mudou quando o Filipe assume o profissional. O volante foi surpresa na pré-temporada e foi para os Estados Unidos no elenco principal. Então, de olho aí nesse garoto, hein? Garoto bom de bola, inclusive tem uma multa de 50 milhões de euros, mas o Flamengo já estuda até aumentar essa multa aí. Beleza? A reportagem do Coluna do Flamengo confirmou. Esse será o uniforme número 2 do Flamengo na temporada 2025. Tá vendo aí? Vocês estão observando o uniforme número 2 do Mengão. Gostaram? Acharam feio? Tô vendo muita gente falando que é feio, que não tá bonito. Eu, sinceramente, achei bonita a camisa, tá? Não tenho nada contra a camisa, mas tem um monte de gente que tá falando que tá feio. E a tua opinião? Deixa aí nos comentários. Premiação do Super Mundial revelada. Flamengo e todos os outros representantes sul-americanos receberão 15 milhões de dólares, 15 milhões e 200 mil dólares, que dá mais ou menos na cotação atual, 89 milhões de reais pela sua participação no Super Mundial de Clubes. Além disso, cada vitória renderá 2 milhões de dólares, 11 milhões e 700 mil reais, enquanto o empate valerá 1 milhão de dólares, que dá aí os seus 5 milhões e 900 mil, 5 milhões e 800 e pouco, 700 e pouco, depende aí da cotação que tá variando, né? Tá indo para 70, 80, aí cai, aí sobe, aí bate 6, aí cai de novo, depende aí do dia. E aí, pessoal, só para uma correção nesse termo aqui, eu sei que todo mundo é premiação, mas isso aqui é nada mais, nada menos que direito de transmissão. Porque como é feito o direito de transmissão em Copas? Ele é distribuído pela participação, tem um valor fixo pela participação, o Flamengo já está participando, o Flamengo ele já está na fase de grupos, e tem um valor que é estipulado de forma meritocrática, que é o quê? Conforme o clube for avançando, mais dinheiro ele recebe. Lógico, quanto mais jogos tem naquele clube, mais transmissão tem, mais dinheiro ele tem. Então isso aqui, na minha avaliação, não é nada mais nada menos que dinheiro pelos direitos de transmissão, beleza? O que para mim é absurdo é que vão dar mais dinheiro pela participação dos clubes europeus do que pela participação dos clubes sul-americanos, o que eu sou tremendamente contra, porque na área europeia tem gente que não senta à mesma mesa que o Flamengo, tá? O Benfica, por exemplo, não senta à mesma mesa que o Flamengo quando vai se falar de mídia, de repercussão, de audiência. Então, acho injusto. Eu sei que tem Real Madrid, que é transmitido para o mundo inteiro, tem isso, tem aquilo, mas tem clubes aí que não sentam à mesma mesa. Não adianta PSG, não senta. Não senta na mesma mesa que o Flamengo. Não estou falando de grandeza. Para mim, o Flamengo é maior do que todos. Aí vai ter gente me chamando de clubista porque o Real Madrid tem 15 Champions League, tem isso. Tá, mas também, olha. E a questão econômica? Tem que ser colocada aí. Né? Agora, em termos de audiência, não sentam à mesma mesa. Tem clubes que não sentam à mesma mesa. Tá? E se for clubismo também, aí que se dane, eu sou Flamengo mesmo. Mas vamos lá, pessoal. Tem problema no calendário.
A FIFA divulgou a programação do Intercontinental de Clubes, que acontecerá entre os dias 10 e 17 de dezembro. No entanto, caso uma equipe brasileira conquiste a Libertadores, o que está sendo habitual, poderá enfrentar conflitos de agenda. Olha aí. O torneio será disputado enquanto o Campeonato Brasileiro ainda estiver em andamento. A última rodada do Brasileirão está prevista para o dia 21 de dezembro, apenas 4 dias após a final do Mundial. Ou seja, a final do Mundial é no dia 17 de dezembro, né? E o fim do Campeonato Brasileiro é dia 21. E aí, como é que vai fazer? O Mundial é do dia 10 ao dia 17 e o fim do Brasileiro é só dia 21. Certamente tem partidas aqui. Vai adiar tudo? Vai... Ih, rapaz. Isso aí vai ser complicado, hein? Mas vamos lá. Flamengo deve ter 3 reforços para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Olha aí, pessoal. Danilo, Alexandre e Juninho tendem a ficar à disposição para a partida diante da equipe do Vasco. A decisão sobre o retorno caberá à comissão técnica, sobretudo a palavra de Felipe Luiz. Alexandre sofreu uma lesão muscular grau 1 na posterior de coxa esquerda no dia 8 de fevereiro, completa quase um mês aí, vai completar um mês de recuperação na partida diante da equipe do Vasco, no empate contra o Fluminense ele sofreu essa lesão. Juninho teve um edema muscular na coxa direita, depois de uma ajoelhada do Alexander Barbosa e está fora desde o dia 12 de fevereiro, e o Danilo, ele teve ali, ele foi poupado devido ao incômodo muscular, não foi exatamente uma lesão que teve o Danilo, mas por ser no gramado sintético, por ter um incômodo muscular, para não forçar, para não, sabe, piorar, quem sabe, a situação, digamos assim, ele foi poupado e deve voltar aí, de acordo com o GE, para a partida aí contra a equipe do Vasco, beleza? Segundo a Raíssa Simplício, haverá nesta quinta-feira, hoje, uma reunião entre o staff do Jorginho e o intermediário para apresentar uma das condições do Flamengo. A expectativa da diretoria rubro-negra é escutar diretamente de Jorginho sobre o que o Flamengo está apresentando, tá? E a partir disso, seguir com a negociação. Beleza? Bom, tipo, o Flamengo vai chegar lá, vai apresentar e o Jorginho vai dar o contraponto dele, ou vai aceitar, né? Acredito que vai dar um contraponto, negociação, ainda mais que tem até junho, né? Se bem que daqui a pouco tá batendo a porta junho aí, o tempo passa rápido. Vamos ver como vai. Ou julho, se o Arsenal bater o pé e não deixar o jogador sair ao final da temporada. O que pode acontecer também, mas seria uma tremenda de uma sacanagem, para usar um termo leve aí, né? Para usar um termo mais pesado, né? Eric Pulgar aceita a proposta do Flamengo de forma oficial e vai renovar com o clube por cerca de 3 anos. O clube e o jogador apararam as últimas arestas ontem, na terça-feira, dia 4 de março. Meus amigos e minhas amigas, está aí a informação do Jogo Dantas, Jornal Globo. O jogador de 31 anos tinha vínculo até o final desse ano e ficará até 2028. Depois de algumas indas e vindas que emperraram as negociações, as partes chegaram a um consenso nos últimos detalhes. Faltavam esses últimos detalhes, a gente já tinha falado, que tinha encaminhado e coisa e tal, mas agora está confirmado. O contrato será assinado em breve. O jogador recebeu uma valorização salarial pretendida em relação aos profissionais do Flamengo e o Felipe Luiz ajudou nessa condução. Além de Eric Pulgar, o Flamengo deve renovar o contrato de Varela e Cleiton, que são os próximos da fila. Depois tem outros, como o Gerson e também o De Arrascaeta. Já está o empresário De Arrascaeta, que inclusive vai apresentar o proposta de renovação ainda nessa semana, ao que tudo indica, né? Porque teve uma reunião aí pessoal com o José Boto, ele com o José Boto. Você que está aí, se inscreva no canal, assina o sininho de notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.